dia, boa tarde, boa noite para você que está em qualquer canto do planeta, ou melhor, qualquer canto do universo. Eu, Vladimir Jardim. E eu, Verônica Schiersner. Estamos aqui no estúdio 2 da FAMESP, Faculdade de Método de São Paulo. Agora eu quero ver, senhora Verônica, como é que está o clima, o tempo aqui no nosso estúdio? Olha, eu sei que eu já falei em outros que ele tá meio radioativo, mas hoje é meio radioativo nuclear, meio radioativo geral. Não tô sabendo muito, foge um pouco da minha área. E para falar dessa radioatividade que está presente no local... Quem agora... que a gente trouxe hoje? Olha só, quem? Quem? Verônica, ó, eu tenho o prazer de anunciar esse cara, por quê? Primeiro, por dois motivos. Esse cara que nós vamos falar aqui, esse professor, né? Ele é filho de um grande professor aqui da FAMESP, um grande amigo meu, um cara que me ajudou pra caramba aqui na faculdade, que é o professor Marcos, Mário de Marcão. E aí, Marcão? Cara fantástico, fantástico. Nessas horas que a gente vê que ele tá revelando a idade dele. Então, mas foi pouco tempo, foi tipo 2 anos passado, assim, coisa boba, gente. Vocês estão assistindo aí em casa, aí, em qualquer canto, aí, coisinha bobinha. Então eu tenho aqui, ó, e eu vou deixar esse cara se apresentar, porque assim, vale a pena a gente escutar essa fera que está na nossa frente aqui. Quem? Professor Rei? Reinaldo, professor da sala de palmas, professor Reinaldo. Reinaldo, faça as honras da casa. Legal, poxa, que prazer estar aqui, gente, que prazer. Eu ouço, né, eu escuto, eu assisto vocês desde o início e eu confesso que eu tinha uma vontade enorme de estar aqui, mas eu não sabia que o convite ia chegar, não. Fiquei surpreso quando o Vitor me convidou e, nossa, fiquei feliz demais. E a gente está super feliz com a presença dele, né, meu? Demais, assim, a gente já conversou muito sobre radiologia aqui, mas acho que hoje vai ser mais, não sei, mais impactante. Cara, e vou começar agora aqui, ó. Para você que tá aí seguindo a gente, escutando, meu nome é Vladimir. O meu é Verônica. O meu é Reinaldo. E ó, desde que eu me conheço como gente, né? Quando eu comecei, na verdade, nessa aula, né, de cursos técnicos, foi lecionando o curso em radiologia médica, isso em, rapaz, em 96... num colégio técnico que tinha lá na freguesia do Ó. Eu era novinho ainda. Aí, ó, quantos anos você tinha em 96? 16. Olha, 16 anos, acho que ela podia dar uma pra esse cara aqui, tem noção, meu? E aí, ó, a outra aqui tem idade pra ser minha filha. Vamos lá. Aí, voltando. E desde que eu me conheço, gente, a pronúncia do cara que descobriu o raio-x, ela cara, cada um fala uma coisa. Então, a gente queria que você que tá escutando a gente, você vai colocar quem é a pessoa que mais se aproxima daquilo que faz sentido para você com o nome do cara que descobriu o raio-x. Quem descobriu o raio-x? Olha, até onde eu sei, o nome do cidadão se pronuncia Röntgen. Eu acho que é Röntgen. E você, Vel? Röntgen. Aí, ó, você que tá aí, ó, é simples, é só digitar aí, ó, qual o nome aqui que você acha que faz mais sentido para vocês aí. E por falar, né, de radioatividade, de acidentes radiológicos, queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui, ó, o significado da radiologia, né, o que é esses acidentes radiológicos, porque é muito comum a gente falar assim, né, pô, eu vou entrar numa sala de exame, nossa, eu vou ficar contaminado, nossa, que distância que eu tenho que ficar da fonte de radiação, é fonte de radiação, meu Deus, eu vou morrer de câncer, vai queimar meu corpo, né? Então eu queria que nesse nosso preâmbulo, né, você falasse um pouquinho dessa parte pra gente, professor. Hoje em dia, você não precisa ter medo de chegar perto de um equipamento, né, um equipamento de radiologia, um equipamento para fazer um exame de tórax, né? Ah, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô aqui com uma dor no peito, eu preciso ir no médico fazer um raio-x, tirar um raio-x, alguns tirar uma chapa, né? Você não precisa ter medo de chegar... essa é das antigas. Essa dói, hein? Você não precisa ter medo de chegar perto desse equipamento, porque a forma na qual ele faz a aquisição de imagem é através daquilo que nós chamamos de radiação eletromagnética. Então, a radiação ela só sai do equipamento se eu apertar um botão, se o equipamento estiver ligado na tomada. Antigamente, isso não existia. Antigamente, para que se possa realizar uma imagem, um tratamento, eu precisava de um composto, né, um elemento que
emitisse radiação para que eu possa realizar uma aquisição de imagem, enfim. Como é o caso do acidente de Goiânia, né, onde uma clínica de radioterapia, enfim, esqueceu lá um determinado aparelho e dentro desse aparelho tinha ali uma bomba, né, contendo o césio-137, onde você quebrou um lacre e a radiação começou a sair de forma, né, que você não conseguisse parar. Tá? Hoje não existe isso, hoje não se trabalha mais com isso. Somente em algumas áreas. Isso é importante porque, né, existe uma baita diferença. Uma coisa que é produzida é outra coisa que é natural. Né? O raio-x está produzindo. O acidente que teve em Goiânia é natural, né? Espontâneo, né? E isso, você aquela não força pedra, a barra, né? do elemento ali. Espontaneamente ele vai estar lá te mandando radiação. Tem algum acidente que você lembre, Vel, que faça assim pra Exatamente você? isso que eu ia perguntar agora. Porque, assim, o que eu sei é Chernobyl, assim, e não me peça mais. E eu já ia perguntar isso. Pra falar um pouco de Chernobyl e também aproveitar e falar um pouco também quais são os principais acidentes, o que aconteceu e como tá hoje o local do acidente. Bom, o acidente de Chernobyl foi um acidente assim que horrorizou o mundo, né? Ele é hoje o maior acidente radiológico que já existiu. Nós quase chegamos a ter um aí em 2011 com o acidente de Fukushima, né, devido ao terremoto e por aí vai. Mas o de Chernobyl ele foi enorme. E por um milagre, digamos assim, não foi pior, tá? A usina de Chernobyl, que é uma das usinas geradoras de energia do país, da cidade na época, ela passava por alguns testes e, infelizmente, digamos assim, por falha humana, eles acabaram levando o reator, o equipamento, além dos seus limites, aonde o acidente aconteceu. E, em cima disso, com a explosão do reator, elementos radioativos foram jogados para o espaço, né? Então, tudo aquilo que saiu de dentro do reator ficou à mercê do vento. E o vento levando aquele conteúdo para a Europa, na época, né, a União Soviética, hoje Rússia, enfim, se espalhou ali para todos os cantos, literalmente. E, infelizmente, o conteúdo que saiu daquela usina é um conteúdo muito nocivo à saúde. Tá? Por isso que trabalhamos com muitas blindagens, diversos aparatos de segurança, procedimentos que realmente eles têm que ser assim, levado muito a sério para que um problema desse não aconteça. Mas infelizmente aconteceu. Pessoas morreram, algumas morreram na explosão, outras morreram horas depois, dias, meses, anos depois. Pra você ver a imensidão disso, você imagina, ó, explodiu, né? Faz aquele, assim, ó, puf, como é que é? Bum. Pum. É tipo a nossa cabeça. Uma coisa genial. Aí aquelas partículas, elas vão para tudo quanto é lugar. Então você não consegue confinar ela num lugar. Se ela vai para grama, a vaca vai lá e come a grama. O que acontece? A vaca fica contaminada. Eu não sabia se contaminada era pra Ela emeteu um radioativo. Aí você vai, o que você faz? Você vai comer o quê? A carne Da vaquinha. da vaca. O que vai acontecer com você? Vai ficar contaminado. Vai ficar contaminado. Ah, mas vou beber uma água próxima. Você vai, bebe a água. O que vai acontecer com você? Contaminada. Contaminado. Então, ou seja, a imensidão disso, né, professor? É que a gente tem que tomar cuidado, né? E voltando à questão, por exemplo, lá de Goiânia, cara, que absurdo que foi feito lá, né? Muito. Porque foi uma negligência da clínica, né? Simplesmente quando você está com material radioativo, cara, você faz tem uma logística para ter aquele elemento ali. E simplesmente os caras deixaram lá. Deixaram lá. Deixaram. Aí o cara do ferro velho que brincava, Achou que ia dar bem. achou que ia dar bem. Nessa partezinha, acho que você pode até contar melhor que eu, né, professor, a respeito disso, né? Foi exatamente isso. O pessoal ali que trabalha com reciclagem viu aquele monte de ferro, um monte de chumbo
né? Porque faz parte da blindagem do conteúdo, do elemento. Aquele monte de chumbo ali. Um olhou pra cara do outro, né? Dois amigos. Ah, Estamos precisando. nossa, isso aqui vai dar uma força no orçamento que... Aí eles levaram para casa, né, de um dos amigos e começaram a desmontar o equipamento. Desmonta aqui, desmonta ali. Nesse meio tempo, eles já começaram a sentir os efeitos da radiação. Até então eles não sabiam o que era. Continuaram trabalhando em cima do equipamento, separando as peças e levaram para um ferro velho, né? Levaram para o ferro velho para tentar negociar o preço do chumbo e tudo mais. Aí conseguiram até uma grana legal pelo peso, né, que eles tinham ali e tentaram vender também essa bomba, onde dentro tinha o elemento radioativo, o césio-137. Só que, se eu não me engano, o equipamento, né, a blindagem, era de um material que não importava muito, não tinha muito valor comercial. Aí o pessoal, então fica para você aí, depois a gente vê o que faz. O dono do ferro velho, o Devair, Devair, só faz eu passar vergonha, Devair. Começou literalmente a brincar com aquilo ali. Porque no escuro, o césio, ele emite uma luzinha azul. Uma luzinha bonita. Ai, que lindo. Fluorescente, assim. Uma Um luzinha efeito bonita. bem legal. Eu quero um. Ó, tipo essa do cenário aqui, ó. Então. A minha já fala, o quê? O quê? Vou levar pra casa. Cenário. Foi mais ou menos isso que o Devair falou. Vai ficar comigo. Nossa, que luzinha bonita. Colocar no potinho. Colocar no potinho. Exatamente. E o engraçado, ou o pior de tudo, é que todos os amigos, todos aqueles que visitavam o Ferro Velho, para ir falar com o Devair, né, fazer negócios e tudo mais, o Devair chamava para mostrar. Vem cá que eu vou te mostrar um negocinho Nossa, bonitinho. imagina, cara. Devair faz, viu? Tá, o Devair já se foi já. Tá brilhando em outro lugar. Foi. Tadinho, foi brilhar em outro lugar. E nessa que ele mostrava, né, o conteúdo para os amigos, para os vizinhos, leva um pouquinho, Acredito. né? Chavinha de fenda. Um pouquinho de luz. E o cara chegava, ele pegava assim, né? Na saída do cabeçote, ele fazia assim, ó, ele olhava assim, ó, para ver o que tinha lá dentro. Então você imagina, cara, o que esse cara foi bombardeado de partículas. Exatamente. Você não Mas sabe. aí a gente também vê que os efeitos da radiação, ela influencia o indivíduo de forma diferente, né? Porque o Devair foi a pessoa mais exposta ao césio, ao elemento. E dentre aqueles que morreram oficialmente, ele foi o último. Tá vendo? Devair foi firme até o final. Dizem que é porque ele gostava de tomar muita cerveja. Com certeza. Tem uma história legal dessa, né? Diz que a mulher dele, né? Diz que quando, lógico, tem uns efeitos, acho que o professor depois pode explicar para nós, os efeitos da radiação que pode acontecer no nosso corpo, A né? cerveja elimina ela. Gente, não acredita nisso, não, desculpa, não é não. O cara chega, Não o que é que tá fazendo? Ah, fiz um exame de radiologia, de radiológico e fui tomar cerveja para eliminar a radiação. Faz isso não. Quem disse isso? A Verônica do Famesp-Cast. Aí esse cara chegou, né? Começou a passar mal, né? Ele tinha comido uma feijoada. E cada vez que ele passava lá, ele falava, não, sabe o que que é? Foi a feijoada que fez mal. Mal ele sabia que era um dos efeitos da radiação. Eu tenho uma outra história também, que no meio dessa feijoada, a mulher dele, a esposa dele, a Maria, ela ofereceu uma Coca-Cola para ele. E ele jurou de pé junto que quem fez ele passar mal foi a Coca-Cola, porque ela estava estragada. Gente, vocês não entendem, pessoal. Vocês têm que entender. Porque com certeza foi a feijoada, Foi. com certeza foi a cerveja que manteve o cara Foi. e essa Coca-Cola tava passada. Com certeza. Mas Sem gás, Coca-Cola talvez? radioativa. Eu também acho. Sem gás, era só xarope. Eu também acho. Eu vou aproveitar que vocês estão falando desses acidentes, trazer um assunto mais sério, já que vocês levaram aí pra brincadeira agora. Olha, tu tá puxando a nossa orelha. Olha isso, Tá bom, vamos professor. falar sério então. Quem é que fiscaliza os lugares referente à radiação, que ajuda na prevenção de acidentes? Então, qual é o órgão e ele realmente atua na experiência de vocês que estão nessa área e que acompanham bastante tempo? Ele realmente atua nesses lugares ou é uma coisa mais conversada? Porque
Eu, pelo menos, nunca vi essa parte. Também, acho que por fugir um pouco da minha rotina, não vejo. Mas mesmo trabalhando em clínica veterinária, eu nunca vi nada referente a isso. Eu só vi pessoas indo lá para conferir o dosímetro de quem estava fazendo o raio-x no momento. Então, acho que essa é a minha dúvida. Em cima dessa dúvida, tem alguma fiscalização, ela é periódica? Como é que ocorre tudo isso? Isso é importante. Tá, legal. Não, boa pergunta, boa pergunta. Existe sim um órgão que fiscaliza tudo isso daí. Tudo aquilo que envolve energia nuclear, tem um órgão que fiscaliza tudo isso, que é o que nós chamamos de CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Dentro da CNEM, a CNEM, ela cria diversas normas para tudo aquilo que envolve a energia nuclear. Transporte, utilização, armazenamento de rejeitos, porque o elemento, com o passar do tempo, seja ele o que for, urânio, césio, ele tem o seu tempo de meia-vida. Ele vai decaindo. E o que acontece com esse decaimento? A sua atividade radioativa, ela vai diminuindo. Então, por exemplo, dentro de uma usina nuclear, nós temos aqui no Brasil, lá em Angra, Angra 1, Angra 2, e estão prometendo a Angra 3 aí, mas... Nossa, essa história, né? aí, professora, já só... Exatamente. Bel, antigamente nós levávamos os alunos, né, lá do Colégio Santa Lúcia, para fazer o estudo de e-mail, né? Então a gente ia para Paraty, dava uma passadinha ali em Angra, isso há uns 20 anos atrás, tá? Eu ia falar, minha escola nunca me levou pra Paraty, gente. Nossa, era bom, hein? Nossa, era muito bom, viu? Então a gente fazia esse estudo e uma das paradas nossas era em Angra. Só que chegava lá, os caras naquela época, não, ó, essa é a Angra 3 que daqui a um tempo já vai estar em atividade. Se eu não me engano, o Angra 1 Nossa foi inaugurado em 85. Senhora. 85, né? Aí logo depois veio a 2, mas a 3... Prometeram a 3 e nada. Parecendo linha de metrô. Quase. Pior, eu acho que tá pior. É verdade. Um vai empurrando pra outro e nunca Aquele chega. metrô da Copa, sabe? Tá parecendo esse. É verdade. Né? E a gente vê então, né, que a pergunta que a Vel fez, talvez vocês não concordem comigo, né? Mas eu tenho que defender a CNEM, porque assim, é um órgão que ele é muito competente. Se você pensar em termos de acidente nuclear, cara, é muito esporádico. Não, o acidente Ainda nuclear, ele só Tamanha acontece... proteção que é em relação a Sim, isso. ele só acontece mediante um evento meio que incontrolável, né? Chernobyl foi a vontade humana. O ego, enfim. Fukushima, natureza, Sim. né? Goiânia, Césio, tudo bem que a gente não precisa, né? Não sei nem se dá para colocar na mesma prateleira. Para o Brasil, foi terrível, mas perto de Chernobyl e Fukushima não dá para colocar na mesma prateleira. Mas assim, erro humano de novo, tá? A CNEM, realmente, ela é um órgão que trabalha, então não tem o que falar, Os índices são altos até para nós em relação aos outros países, Não, né? Em termos eu de não, proteção, né? eu não conheço problemas no Brasil, Não tem. né? Até tem. mesmo porque a gente tem Angra e aqui em São Paulo nós temos também um reator. É claro que não é um reator, mas nós temos no IPEM, né, um reator que ele é utilizado para pesquisa, para manipulação, confecção de radioisótopos, para tratamento, né? Acidente, eu não conheço. Teve um há muito tempo atrás que falaram que um iodo radioativo vazou, mas o iodo tem um tempo de meia-vida tão curtinho, então não é tão prejudicial fora desses que vocês contaram pra gente aqui. Posso ter meu momento estudante? E estudante, porque se eu falar aluno, eu levo bronca sua agora? É verdade, é estudante agora. Recente. Porque, assim, momento estudante mesmo. Que a gente tá falando aí dos acidentes. Agora, o que eu vou falar não é um acidente, deixar claro, não é um acidente. Das bombas nucleares. Por exemplo, de Hiroshima e Nagasaki. E aí a gente fala do césio aí que vocês estavam falando, que é radioativo e tal, e falando de Chernobyl. Como que é a bomba nuclear? O que acontece ali? Que ela é tão do mal assim. Legal. Como que funciona uma bomba atômica?
Ele funciona como se fosse praticamente um reator, tá? Como que o reator funciona? Ele pega o material radioativo. No caso do reator se utiliza muito urânio, e na bomba atômica, essa de Hiroshima e Nagasaki, se utilizava o plutônio, né? E eles trabalham por fissão nuclear, que é a separação do seu núcleo. A quebra. Quando você separa um núcleo, ele gera muita energia, muita energia. E essa separação, ela vem de forma que você não consegue mais frear. Existem maneiras de você frear, só que no caso das bombas, é o que menos se quer frear. É que o negócio aconteça cada vez e cada vez mais. E por se tratar de um elemento radioativo, ao explodir, né, aquele deslocamento de ar e tudo mais, junto com ele se espalha também a radiação. Tanto que em Hiroshima e Nagasaki, obviamente, pessoas morreram instantaneamente, mediante a explosão, mas outras pessoas morreram anos depois, devido à exposição a essa radiação. E o alcance da radiação, ele é tão grande quanto, por exemplo, de Chernobyl? Depende daquilo que você quer, né? Por exemplo, o alcance da radiação dentro de uma sala de raio-x é curtíssimo. Se você tiver, por exemplo, a 5 metros de distância da ampola, da fonte de raio-x, você não acontece nada, tá? Agora, em uma bomba, né? E olha que aquelas de Hiroshima e Nagasaki eram fraquinhas, hoje já existem outras muito piores. É a questão de alguns quilômetros. Então depende daquilo que você quer, a área que você quer atingir. Meu momento físico agora. Nós estamos aqui utilizando, quando o professor fala de distância, né, da fonte radioativa, nós estamos utilizando a lei do universo do quadrado da distância. Lei do universo do quadrado da distância. Coloca na descrição para a galera fugir. Sim. Pessoal, cancelem essa fala do Vladimir Jardim. E aproveitando, né, quando Desculpa, no curso de radiologia, uma das primeiras coisas que a gente aprende é isso daí. É isso aí. Lei do universo do quadrado da distância. Eu nunca vou fazer radiologia. Não, mas gente, ó, não Você faça, não sabe o que muito você tá legal. perdendo. Ela não sabe o que tá perdendo. Não É sabe o que tá muito legal, perdendo. é muito legal. É um curso muito dinâmico, muito abrangente, né? Sim. Né? Eu falo, eu faria radiologia médica. Eu falo isso, mas quando eu tava estagiando em clínica veterinária, eu me interessava muito. Mais do que por ultrassom, porque ultrassom eu ia falar assim, meu Deus, não enxergo nada. Porra, não, tá lá. Bateu. Eu falei assim, meu Deus, tô vendo tudo. Eu sei o que é isso. Ajuda muito. Pra quem Ajuda acha que muito. radiologia é só apertar botão... eu tinha que falar isso, desculpa. Pode falar que é Eu tinha que importantíssimo falar isso. Pra quem acha que radiologia é só apertar botão, não, tem que estudar muito, tem que estudar muito. Principalmente para saber qual botão apertar. Principalmente. É isso aí. E voltando ao nosso assunto lá, que a Bel perguntou, nessas bombas que explodem, elas geram uma onda de energia muito grande, né? E, por exemplo, quando você pega, voltando lá para a parte quando você tem um acidente, né? Por uma explosão, alguma coisa desse tipo, a área, ela vai ficar tudo contaminada. E às vezes, né, a gente tem cidades que elas simplesmente viram cidades fantasmas. Tem uma série na Netflix, vocês gostam da Netflix? Amo. Bastante. Nossa, eu adoro, de verdade, eu faço propaganda. Não estamos ganhando nada para fazer propaganda na Netflix não, viu? Patrocina a gente. Boa, patrocina a gente vai gostar. Young Sheldon, bom, muito bom. É, bom. o Jovem Sheldon é sensacional, meu. Adivinha quem tem o apelido de Jovem Sheldon? Quem? Meu filho, Matheus. É verdade. A gente brinca com ele e fala, o Jovem Sheldon, que ele é bem metódico, né? Voltando, ele vai me matar. Mas tá tudo certo. Voltando, né? E aí tem uma série que fala assim, né? O nome da série é bem louca, né? Turismo Macabro. Eita. O nome é macabro, hein? Então, mas o cara desenrola demais, o apresentador, né? E ele vai visitar o turismo, sim, macabro, aquelas coisas que você fala, coisas normais você não visitaria. E ele vai visitar uma cidade que está com material radioativo lá. Aí ele pega o contador Geiger, que é um medidor de radiação, cara, o negócio começa a disparar. Disparar, né? E você olha aquela cidade assim, ó, ninguém.
né? Tem lá um brinquedo de uma criança. E a mulher percussão, olha, moço, mas não tá pitando demais, né? Não é bem essa fala, mas eu não vou dar um spoiler aí. Mas para quem quiser saber mais, Momento Véu. Bom, Momento Véu, então. Vai estar na descrição do nosso vídeo o link que vai direto pra série. Mas antes de você ir direto pra série, você vai terminar de assistir tudo. Você vai curtir, compartilhar, ativar o sininho e comentar também, porque a gente é muito legal. E com certeza nessa tua trajetória na radiologia, eu acho que você deve ter escutado uma porrada de coisa, né? Escuta bastante. Nossa, como se fosse uma Medo de paciente. Nossa, eu escutei uma vez, cara, que a moça falou assim, moço, ó, eu sei desse negócio de raio-x. Eu falo, eu sei. Ó, é muito fácil proteger da radiação. Eu falo, essa história é verídica, tá? Como? Verídica, eu fazia estágio, não manda aqui, né? E como que ela se protege da Não, radiação? olha, olha só. Ela falava assim, olha, filho, ela chamava de filho, olha, filho, é muito simples. Quando você for comer feijão, você coloca uns 2, 3 pregos lá dentro. Ah, essa história também já foi pra ter ferro no sangue. Então, olha só, né? Aí é legal porque, né? Eu gosto de saber mais, né? A cultura, aquela coisa toda. Aí ela falou assim, aí eu falei assim, mas como assim colocar, né? Prego, feijão? É porque assim, ó. Prego é feito de quê? É feito de quê? Falar assim, de ferro. Então, e o feijão tem o quê? Feijão tem o quê? Ferro. Então, quando junta os dois, né? E você Ferro ao come quadrado. o ferro. Ferro ao quadrado. Gostei. E aí, quando você junta assim, enche de ferro aquele feijão, e aí você vai e come o feijão, e você vai criar assim em você uma carapaça de ferro, a radiação vai bater e vai voltar. Bater e voltar ainda. Bater e voltar. Essa pra mim é nova. De outro. Bater e voltar. Bater e voltar. Aí bater e voltar. Eu fiquei pensando, mas como é que o cara vai realizar o exame se bate e volta? Né? Mas eu nem entrei mais no assunto. Mas você deve ter um monte de história assim pra contar, não tem? Tem história. Tem história de que... mas principalmente de pessoas que querem trabalhar na área, que querem ser alunos do curso, mas eu não corro risco de ter câncer, né? Mas e se eu quiser ter filho um dia? É verdade que eu corro risco de ter filho com 2 cabeças, da criança nascer com 2 cabeças, né? Câncer é a pior delas, né? Não, você é louco fazer isso é coisa de maluco, vai morrer de câncer? Morrer de câncer? Não, imagina. Mas ao contrário, também temos aqueles que não têm ideia nenhuma do que se trata, né? É bom que fica até como alerta, caso você amanhã ou depois vá levar o seu filho, enfim, para fazer um exame, exija proteção, tá? Porque por menor que seja a dose naquele momento no exame, é sempre bom se proteger. Sim. Radiação ionizante, não é uma coisa que a gente deva brincar, tá? Então a proteção nunca é demais. Mas história diversas. Tem diversas. Vou aproveitar essa sua fala. Quais são as técnicas de proteção, tanto para quem está fazendo o exame, como para o paciente? Quais são as Então vamos lá. os cuidados? Legal. Entre o profissional e o paciente, são situações distintas, né? Porque nós, profissionais da área, uma vez que a gente vai lá e posiciona o paciente, amigão, ó, não se mexe. A gente corre para trás de uma proteção, tá? Que fica normalmente na direção oposta para onde vai a radiação. E é uma proteção de chumbo, plumbífera e tudo mais. Então, radiação não nos atinge. Agora, com relação ao paciente, o ideal é você expor somente a região que está sendo radiografada, tá? Se eu estou fazendo um exame do tórax, por exemplo, que eu acho que é um exame bem comum, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Da cintura para baixo, vamos proteger, né? Vamos proteger, não custa nada, tá? A proteção, os EPIs, eles são feitos de chumbo. Então, uma vez utilizado esse tipo de EPI, não tem problema. É claro que a proteção para ambos, paciente, profissional, eventualmente alguém que está ali acompanhando o paciente, né, pai, mãe, enfim, também há necessidade dessa proteção.
Mas a melhor proteção é a distância. É a distância. Ah, mas o paciente ele não pode manter muita distância porque senão não tem exame. Mas nós, profissionais e o acompanhante, sim. Então, distância. O paciente está ali, infelizmente, ele vai ter que ser submetido ao exame, tá? Mas o restante, a melhor proteção é sempre a distância. Momento curiosidade. Que eu vou trazer a curiosidade pra você. Isso é difícil, hein? Difícil, eu nunca vi isso. Você sabia que as paredes da FAMESP são feitas de chumbo? É verdade. É verdade. Por quê? Porque aqui era um hospital. Ah, eu ia falar isso. E junto com barita também. Ah, isso eu não sabia. Ele trouxe de uma e outra. E você sabe por que que é chumbo e barita? Ai, eu já me senti. Aí, ó, vê se faz sentido, ó. Imagine que aqui são átomos, certo? Tenta entrar aqui. Passar por esses dois átomos, ó. Fácil. Perfeito. É. Quando eu tenho muito átomo, no mesmo espaço, tenta entrar aqui agora. Não dá. Muito denso, ó. Então a radiação ela é barrada, não passa. Então esses materiais são materiais densos, né? Eu não gosto de usar esse termo pesado, senão usando meu brinco comigo, né? Peso é uma coisa, massa é outra. Mas são materiais muito densos, né? Então quanto maior a densidade, mais dificuldade tem da radiação penetrar. E para quem não sabe, né, velho? Agora vai ser um momento de consagração aí. A nossa faculdade era o que mesmo? Um hospital. Era um hospital que foi totalmente reformado, adaptado, né, para fazer a Sala faculdade. de aula. Pois Sala é, de aula. eu conheço essa história. Eu devia ter respondido, mas eu... Bem Vai que não é. segurança. Vai que não é. Vai que não é. Se não fosse, a gente edita. Imagina. Vai que não é, mas eu Na devia próxima eu ter... te passo a resposta. A gente convida. Tem nada combinado não, viu, gente? Essas coisas que nós vamos falando Pois é. são coisas que é o bate-papo mesmo, né? Como o podcast é, né? Sim. A ideia mesmo é trazer para vocês aí, né? Que estão aí nos escutando, nos estão vendo, essa forma descontraída de falar de um tema que é muito interessante e é um tema que com certeza você pode ter aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 50 anos. Durante a sua vida você vai passar para fazer exame de raio-x. No momento ou no outro, você vai conhecer uma sala de raio-x. Com certeza. E a gente fala muito de avanço, né, tecnológico, assim, né? Como é que tá essa área hoje aí, na área de radiologia, em termos de avanço, a máquina de raio-x, né, o aparelho de raio-x, como é que tá isso aí hoje? Ó, vou te contar um segredo. Coisa do meu pai, Marcão. Ele me disse, e eu concordo com ele, que antigamente os equipamentos de raio-x, eles eram deixados no hospital escondido, no porão, né? Até mesmo por causa desse medo da radiação e tudo mais. Hoje, aonde que fica um equipamento de raio-x? Fica em lugares de destaque dentro do hospital. Até mesmo porque um equipamento daquele custa milhões, né? Um equipamento de ressonância, de tomografia, um acelerador linear, que é o equipamento utilizado em radioterapia, custa milhões. Então, se você pegar o que acontecia, né, na década de 80, 90, era tudo por baixo dos panos. Hoje não. Hoje o hospital ele só não coloca porque acho que ia ficar meio estranho, né? Mas se ele pudesse, ele pegava os tomógrafos, né, os aparelhos de ressonância ali e colocaria na porta do hospital. Porque isso mostra a tecnologia. Olha que lindo o meu tomógrafo de hoje. É, quase isso. É que nem a gente faz com o nosso aparelho de mamografia aqui, né? É. Ele fica ali dentro de um espaço, num vidro bonitinho, porque aquilo ali mostra, né, o potencial do hospital. Não é todo hospital que dispõe desse tipo de equipamento. E quando dispõe, é algo mais simplesinho, mais antiguinho, né? Aqueles que têm condição, Einstein, Sírio, pode falar nome? Pode. Né? Depois eles patrocinam a gente, tudo Com bem. certeza. Né? São equipamentos assim de última tecnologia. Então, eles colocam em lugares assim que é realmente para todo mundo ver. Nós temos. E você comentou que antigamente ficava mais escondido pelo medo da radiação. Hoje, os pacientes, eles são instruídos com essa parte,
por conta de insegurança mesmo, porque hoje as pessoas vão pegar uma Coca-Cola e eles não vão tomar Coca-Cola porque a Coca-Cola dá câncer. Não vão escovar os dentes com tal pasta porque a pasta dá câncer. Então, eles estão instruídos com essa parte, eles se sentem muito inseguros ainda. Como que é a reação? Então, você tocou no assunto delicado, porque muito daquilo que a gente come ou bebe, ela é irradiada. Isso daí faz parte de um leque da radiologia chamado radiologia industrial, né? Ou você acha que aquela banana que sai lá do interior da Bahia e vai lá para o Japão, ela chega lá bonita, né? Pronta para consumo Chega, de qual forma? chega. Né? Em casa, quando você vai no hortifruti, você pega lá, Isso é né, legal. meia dúzia de banana, e em 2 dias ela tá podre. É por isso que eu tenho uma bananeira na minha casa. Aí, tá vendo? Para evitar ser Pra evitar contaminada. problema, para evitar esse tipo de problema. Então, para que essa banana ela chegue lá no Japão, que é uma viagem de dias, né, ela é irradiada antes. Então, a radiação em si, ela acaba meio que matando ali aqueles micro-organismos, né, que fazem com que a banana amadureça e ela chega lá prontinha, bacaninha para ser consumida, tá? Eu dei um exemplo só, a banana. Água, por exemplo. Muitas marcas de água que nós consumimos, elas são irradiadas também. A água não estraga. Mas ela é irradiada por outros motivos. Levemente radioativo. É. O internauta lá, deixa eu ler ali, lá de Mossoró, Ó. tá perguntando assim, ó. Pô, mas você irradiou a banana, se eu comer a banana, eu vou ficar irradiado, então. Vai ficar radiante. Radiante. Vai ficar radiante. A radiação utilizada nessa banana, ela não é permanente, né? Ela tem ali o seu tempo de meia-vida, ela tem o seu decaimento. Ela é irradiada só para poder matar aqueles bichinhos que estão ali, aqueles micro-organismos. Mas com o passar de algumas horas, né, ela já está livre para consumo. Então não há problema nenhum. É há que não vai problema mudar, né, na estrutura do elemento para ele se tornar um material radioativo. Porque a gente tem aquela radioatividade que é natural e tem artificial. A artificial você provoca o núcleo do átomo. Então você dá uma porrada nele lá, joga, né, excita aquele núcleo e ele na volta dele começa Sim. a emitir radiação. Esses caras não, esses caras se bombardeou, pode tomar a plaguinha, a Não aguinha tem já, problema nenhum. já não tem problema nenhum. Ó, eu tô lendo o pensamento dessa menina. Nossa, ela é maldosa. Oi? Ela é maldosa. Na minha cabeça. Porque você tava me explicando das bombas. Agora me fala de banana. Aí você falou da radioatividade artificial. Eu pensei, uma banana bombástica. Banana bombástica. E por falar de banana bombástica, olha, que bate-papo, professor gostoso que nós tivemos hoje Legal, aqui bacana. contigo. Eu acho que foi gostoso o bate-papo, né, Vel? Foi. Nossa, a gente se divertiu, Pô, acabou aprendeu. já. Ah, acabou! Ah, que pena. Professor, e a gente sempre acaba, né, Vel, com uma pergunta. Eu vou fazer hoje. Quer fazer hoje, Vel? Quero. Então vai lá, se consagra, Vel. Professor, Vai pro abraço. qual o seu método de sucesso? Aí, ó, foi puxar, dançou. Ó, como se nada, como se nada, como se nada, como se nada. Vai Depois lá. a gente corta. Fazer de novo. Qual o seu método de sucesso? Vamos lá, sucesso. Puxa, definir sucesso é difícil. É difícil. Mas eu, como professor, dentro de sala de aula, eu sou só mais um. Eu sou só mais um. Eu costumo brincar com os meus alunos que hoje eu, com um pouquinho mais de 10 anos de experiência, sou ali dentro uma pessoa que tem 10 anos de experiência e os meus alunos são pessoas com algumas horas de experiência, alguns minutos de experiência. E ali dentro nós vamos trocar informações, né? Eu vou passar aquilo que eu sei para eles e eventualmente eles vão passar alguma coisa que eles saibam para mim, né? Então eu acredito muito nesse método. A não imposição. O aluno ele está ali, se ele já está ali é porque ele quer aprender. Então a gente não tem que ficar exigindo, nós não temos que ficar impondo. Então eu acho que, claro que se manter no mesmo nível, talvez não seria o ideal.
mas eu acho que chegar próximo disso, né? Eu continuo sendo professor, eles continuam sendo alunos, mas a ideia ali dentro é simplesmente trocar informações, trocar ideias. Eu pego aquilo que eu tenho de conhecimento e passo para eles. Vão fazer 8 anos? Tá dando certo, eu tô gostando. E pro Reinaldo, o método de sucesso dele, pessoal? Olha, a minha vida pessoal, ela é bem, né, conturbada, no bom sentido. Ela é bem agitada, Tanto que pra gente poder marcar esse bate-papo aqui demorou um pouquinho. Desde o convite até o dia de hoje, levou praticamente aí quase um mês, 3 semanas. Então, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de fazer coisas diferentes, né? A minha formação acadêmica, ela passa desde né, da faculdade, onde eu fiz ali a minha primeira formação em ADM, até, obviamente, chegar na radiologia. E nesse meio tempo, tem muita coisa ali, porque eu acho que é isso que me motiva, esse é o meu combustível, querer aprender cada vez mais, querer estudar cada vez mais. E eu confesso para vocês que eu já estudei tanto na minha vida, tanto, que hoje a única certeza que eu tenho é: eu ainda preciso estudar mais. Rapaz, olha! Uau! Uau! Professor, muitíssimo Eu que agradeço. obrigado por estar aqui conosco, né, nesse bate-papo tão bacana, né? Foi legal, gostei. E agora nós vamos olhar para qual câmera? Para aquela dali! Gente, muito obrigado, vocês estão escutando a gente em qualquer canto do planeta, universo. Assista os nossos episódios, tá tudo marcadinho. Onde que o pessoal encontra a gente lá, Vel? No Instagram, @famespcast, vai estar na descrição. Tanto o nosso Instagram como o do professor também. E como é que a gente encontra o professor? Seu Instagram. Olha, o meu Instagram ele é bem simplesinho, tá? É ReinaldoVG @Gomes. Você me acha ali tranquilo. Reinaldo VG Vinícius Gomes, né? Tô disponível. Dúvidas, é só chamar. Vou ter que começar a estudar essa parte aqui. Siga as redes sociais, assine. Você vai falar do sininho? Ah, eu achei que você ia falar. Não, agora. essa Você parte é puxou sua. totalmente. Essa parte é sua, eu não. Vai lá. Não esqueçam, se você não fez quando eu falei da primeira vez, primeiro que você deu um tremendo vacilo agora. Então não esqueça, se ativar o sininho, curtir, compartilhar, comentar e dar uma olhadinha na descrição, porque tem Netflix, tem Instagram, as outras redes sociais disponíveis nesse universo e vou pensar se eu coloco mais alguma coisa legal por lá. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!